Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos começando mais um Provérbio do Dia, mais um mês iniciando. Hoje, sexta-feira, 1º de novembro de 2024. Aleluia, que esse mês seja um mês de bênção na minha vida, na sua vida. Que Deus venha fazer com que aconteça milagres na minha e na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, amém? Então te prepara aí, o mês está começando, a semana está começando e nós já estamos aqui com um tema muito importante para estar começando esse mês, tá bom, meus irmãos? Olha só o tema de hoje: os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então nós vamos estar estudando esse tema hoje, tá bom? Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Glória a Deus, né? Hoje, 1º de novembro de 2024. Glória a Deus, né? Quero agradecer a todos que têm nos acompanhado no nosso canal. Você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Você que está aqui pela primeira vez ainda não é inscrito em nosso canal, então aproveita, faça parte dessa família, tá bom? Se inscrevendo agora em nosso canal, tá bom? Acompanhe também o Clamor pela Família. Amanhã, a partir das 22 horas, nós temos, não é isso, pastora Marina? Sim. O Clamor pela Família, tá bom? Estamos aí iniciando um propósito de 3 sábados e você é convidado a estar nessa corrente de oração conosco com um tema muito forte: oração pela quebra de maldição na família. Estaremos orando aí por toda a área da nossa família para que Deus venha trazer libertação, tá bom? Que Deus venha quebrar correntes, né? Que estão impedindo às vezes de você ir avante. Então tudo isso, meus irmãos, é conquistado através da busca, né? Da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, tá bom? Então seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos já começar aqui, glória a Deus, lendo Provérbios capítulo de número 1 e o versículo 7, tá bom? Vamos estar lendo o versículo 7. Olha o que nos fala a palavra do Senhor, escrita pelo sábio Salomão. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vou ler novamente. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, meus irmãos, nós vamos estar aqui dando alguns exemplos bíblicos, né? Alguns personagens que tomaram decisões erradas e que sofreram as consequências por isso, né? Há pessoas que às vezes começam tão bem, mas às vezes acabam não valorizando a oportunidade, a amizade, a esposa, o marido, e acaba tomando decisões precipitadas, decisões loucas, e aí vem as consequências, tá bom? Então, vamos estar falando desse tema muito importante. Olha só, primeiro ponto, vamos estar falando sobre Sansão, né? Um personagem que tinha uma promessa, mas que no decorrer da caminhada não guardou os mandamentos do Senhor e sofreu grandes consequências, tá bom? Essa história está em Juízes capítulo 16, do versículo 19 ao 22. Vamos ver essa referência bíblica. Juízes, capítulo de número 16, versículo 19 ao 22. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, meus irmãos, quantas pessoas têm recebido promessas de Deus na vida? Deus tem dado um ministério de pregação, de louvor, e às vezes as pessoas se engrandecem tanto a ponto de desprezar aquilo que Deus tem dado, e começam a brincar,
começam a se confiar em si próprio, pelo talento que tem, e nós somos conhecedores, meus irmãos, que nós não temos nada. A ferramenta que temos, ela é apenas emprestada, e Deus um dia vai requerer. Então cabe a mim e a você valorizar aquilo que Deus nos deu e zelar daquilo que o Senhor nos deu. O apóstolo Paulo, aleluia, ele fala assim em uma das suas cartas: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Ele não negociou a fé, e tem muitas pessoas negociando a sua fé, negociando o seu ministério, e aí tem sofrido as consequências. Louvado seja o nome do Senhor. Então Sansão, ele tinha uma promessa por ser nazireu. Ele não podia cortar seu cabelo, não podia tocar em coisas mortas, né? Sansão, como um hebreu, um judeu, ele não deveria ter casado com mulheres estranhas, e ele se casou com uma filisteia, né? E aí aconteceu, irmãos, que as consequências vieram de todas as suas decisões que ele tomou segundo a sua vontade. Por isso que a Bíblia diz assim, meus irmãos: agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas tem pessoas que querem estar na igreja e querem estar com o pé no mundo. E essas pessoas, irmãos, não podem agradar a Deus. Por quê, pastor Edivan? Porque nós não podemos servir a dois senhores, meus irmãos. Nós temos que escolher um, o nosso Deus Todo-Poderoso, e servir a Ele em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, tema de hoje: os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, a sabedoria é a gente obedecer a palavra de Deus, sermos exortados, instruídos pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, Sansão sofreu as consequências, né? Dalila começou ali, tentar ele, aleluia, ele foi indo, aleluia, uma, duas, três, e achava que todas as vezes ia se levantar, e chegou uma hora que o Espírito Santo tinha saído da vida de Sansão, e ele não sabia, né? E aí aconteceu que os inimigos pegaram Sansão, cegaram ele, os dois olhos de Sansão. A primeira coisa que o inimigo faz é isso, é judiar das pessoas, tá bom? Então, irmãos, vigie, você que está acompanhando o provérbio do dia, né? Valorize aquilo que Deus te deu, né? Guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salário do pecado, ele é a morte, irmãos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos aqui para o nosso segundo ponto. Aleluia, você aproveita e já vai compartilhando a mensagem de hoje, tá bom? Dá aquele joinha para estar ajudando o canal. Ative aí o sininho para estar recebendo todas as notificações, tá bom? E se ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, tá bom? Segundo ponto, vamos estar falando sobre Saul, né? Saul, que naquela época ainda não tinha rei em Israel, e o povo pediu, né, a Deus um rei, e ali Deus, segundo o pedido deles, Deus concedeu, né, que Saul fosse ungido a rei. E a gente vê o que aconteceu na história de Saul. Ele começou bem, mas terminou mal. Nós vamos estar falando aqui, essa história está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24 ao 26, tá bom? Se você puder, acompanhe na sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15, vamos procurar aqui rapidinho, meus irmãos. Capítulo 15, versículo 24 ao 26. Olha o que nos fala a palavra do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pequei. Vamos ler aqui bem direitinho. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado
e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Então, meus irmãos, há um dizer que as pessoas comentam muito, eu ouvi esse dizer há muito tempo, né? Quer conhecer alguém, dê poder a ele. Aí a pessoa muda. Foi o que aconteceu aqui com Saul, né? O começo, ele ouvia a palavra, ele consultava a Deus através do profeta Samuel, e Samuel era usado para ele fazia as coisas andando certo, mas logo que ele se engrandeceu, já quis fazer segundo a vontade dele, né? E ele já começou a agir segundo a sua vontade, e aí saiu do projeto de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos, aleluia, seguir o projeto de Deus, seguir a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, meu irmão, quer ser abençoado, quer ser bem-sucedido no seu ministério, não saia do projeto de Deus. Permaneça no projeto do Senhor, seguindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí foi o que aconteceu. Tu rejeitaste o Senhor e o Senhor te rejeitou. E o Senhor tira, meu irmão, e dá a quem Ele quer. Se eu não zelar daquilo que Deus me deu, Ele vai tirar de mim e vai dar para outro. Então, irmão, zele daquilo que Deus te deu. Tá bom? Vamos aqui para o nosso terceiro ponto. Terceiro ponto, vamos falar aqui sobre Roboão. Tá bom? Roboão foi o filho do rei Salomão, né? Neto do rei Davi. Tá bom? Vamos falar sobre esse acontecimento que está em 1 Reis, capítulo de número 12, do versículo 13 ao 14. 1 Reis, capítulo 12, do versículo 13 ao 14. Olha só o que aconteceu depois que Salomão morre e o seu filho Roboão, ele vai assumir o reinado, né? E vamos ver aqui o que aconteceu. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então, olha só, irmãos, quando Salomão morre e seu filho Roboão assume o reinado, e agora o povo chega-se a ele, né? O povo chega-se a ele com respeito, é um novo rei, mas o povo agora quer uma posição dele. Olha, o seu pai, o rei Salomão, partiu e era um jugo pesado sobre nós, e nós queremos que você manere o jugo sobre nós, e nós iremos te servir. Então ele diz: olha, voltem para as vossas casas e aguardem 3 dias. Então ele foi consultar os anciãos, né? Os anciãos dão um ótimo conselho a ele, né? Mas ele não ouve o conselho dos anciãos. Ele foi consultar os jovens que cresceram com ele. E ali aqueles jovens sem experiência, sem temor a Deus, né? Dão um mau conselho para ele, né? Por isso, meus irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você fala seus projetos, cuidado com as pessoas que você pede conselho. Às vezes essas pessoas não têm Deus na vida e acabam te dando um conselho mau, e aí você perde o esposo, perde a esposa, perde o trabalho. Cuidado com essas pessoas invejosas, que muitas vezes não têm conselho de Deus para a sua vida. Então, Roboão atende esse conselho dos jovens: não, aumenta aí o jugo, né? Aumenta aí os impostos sobre esse povo. E aí ele atendeu o conselho dos jovens. E aconteceu, meu irmão, que o povo não concordou, houve uma divisão das tribos, né? Eram 12 tribos de Israel, e agora 10 tribos, elas seguem Jeroboão, né? E apenas 2 tribos ficam com Roboão, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Tudo isso, irmão, pela misericórdia do Senhor, pelo amor que Deus tinha a Davi.
né? Então, o que seria de nós, irmão, se não fosse a misericórdia de Deus? Muitas vezes, diante de decisões que tomamos, que às vezes não são decisões que Deus se agrada. A palavra do Senhor diz: pedi, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Então, muitas vezes, nossas petições não são petições que agradam a Deus. Então, meus irmãos, o tema de hoje, né? Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, Roboão desprezou a sabedoria, né? E desprezou também a instrução dos anciãos, homens que eram sábios, que deram conselho a ele. Então tem pessoas assim, que não querem seguir conselho dos mais experientes, acha que sabe tudo, e a gente não sabe, irmão, né? Então fique com essa palavra de hoje, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Cuidado com suas decisões, mais uma vez, né? Escolha as pessoas certas para você andar com elas, para fazer parte da sua história, tá bom? Isso é muito importante, o discernimento espiritual. E escolha sempre a sabedoria, escolha sempre ser acompanhado, né, pelo seu pastor, pela sua liderança, e não saia dos projetos do Senhor, porque Deus tem o melhor para você. Plante hoje o bem, a obediência, e com certeza os resultados virão. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por esse mês, Pai, que está iniciando, Senhor. Nós ministramos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Ministramos, meu Pai, queremos escolher sempre, meu Pai, obedecer a Tua palavra. A Tua palavra diz que o obedecer é o melhor do que o sacrificar. Então que venhamos escolher andarmos em santidade, levarmos uma vida de obediência ao Senhor. Nos guarda, Pai, de todo mal. Nós ministramos a bênção do Senhor sobre nossa casa, nossa família, que portas venham ser abertas, Pai, esse mês. Nós ministramos libertação, ministramos a bênção do Senhor em todas as áreas da nossa vida, Pai. Dá-nos do Teu conhecimento, da Tua unção, da Tua sabedoria, Pai, para que venhamos pregar a Tua palavra e viver o Teu verdadeiro Evangelho. Abra nosso entendimento para Ti, Pai, que venhamos crescer na graça e no conhecimento, Pai. E assim, obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, tá bom? Eu te aguardo, tá bom? Amanhã, num clamor pela família, a partir das 22 horas, e pela manhã, o Provérbios do dia, tá bom? Vamos ministrar a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito do nosso Deus, repouse sobre nossa casa, nossa família, nos guardando, nos protegendo de todo mal, agora e para todo sempre. Quem tem essa fé no Senhor Jesus Cristo recebe, diga amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, com a permissão do nosso Deus.